galera, estamos de volta para dar continuidade à série Fruto do Espírito, baseado em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No último vídeo nós paramos no gomo bondade. Nós temos falado que o fruto do Espírito são virtudes concedidas pelo Espírito Santo para a vida daqueles que servem a Deus. E que esse fruto, ele é dividido em alguns gomos, ele possui alguns gomos, a saber, 9 gomos, das quais nós já tratamos a respeito de 6. Hoje falaremos então sobre o 7º gomo, que é a fidelidade. Mas antes de irmos ao nosso tema, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e, se for possível, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas possível. E vem com a gente. Então hoje nós vamos falar sobre a fidelidade. Fidelidade que em algumas traduções está traduzido por fé. Isso porque o termo presente no original grego da Bíblia Sagrada de Novo Testamento é pistes. E pistes tanto pode ser fé, tanto pode ser fidelidade. O que vai determinar de fato o que o termo está significando é o seu contexto. E dentro do contexto de Gálatas capítulo 5, verso 22, a fidelidade é mais adequado. Então as versões que trazem a expressão fidelidade estão, vamos dizer assim, mais adequadas ao contexto de Gálatas capítulo 5. Por isso vamos tratar do gomo como fidelidade. E aí, o que é então fidelidade? Vamos conceituar primeiramente o termo para nós podermos assim trabalhar. Fidelidade é a característica de quem é fiel, digno de confiança, que cumpre suas promessas, que cumpre aquilo que promete e não nega os seus princípios. O original pistes significa fidelidade, lealdade, confiabilidade, que é o mesmo termo também para a fé, que é o acreditar naquilo que não se vê, mas se espera, né? Então, fé e fidelidade têm uma certa relação, ainda que dá para distinguir uma questão da outra, mas elas estão relacionadas de uma determinada maneira. Nós observamos fidelidade como um atributo de Deus, um atributo da divindade. Nós, em um determinado vídeo do canal, estudamos alguns atributos de Deus, a saber, os incomunicáveis, que são os atributos das quais Deus não transmite ao ser humano. Nós falamos sobre a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. A fidelidade também é um atributo da divindade. Contudo, ela é um atributo comunicável, assim como os demais outros gomos do fruto do Espírito que nós estudamos. O que significa dizer que é um atributo comunicável? Significa dizer que é um atributo que Deus comunica com o homem, que Deus transmite para o homem, que Deus concede ao homem, de maneira que o homem pode, de certa forma, ser fiel, porque Deus comunicou esse atributo com o homem. O amor também é um atributo comunicável de Deus. Deus é amor, e Ele comunica com o homem o seu amor, de maneira que nós podemos, dentro de uma determinada forma, amar uns aos outros, porque Deus nos permite tal coisa. Uma série de atributos que Deus comunica ao homem. Aqui em específico estamos tratando sobre a fidelidade como o 7º gomo do fruto do Espírito. Deus nos comunicou a possibilidade de sermos fiéis. E mais do que a possibilidade, Ele requer de nós que sejamos fiéis. E nós vamos observar na palavra de Deus que esse atributo ele é destacado em diversos textos. Ele é destacado em diversas passagens referindo-se à fidelidade de Deus, como por exemplo o texto de 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, quando vai dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então a fidelidade faz parte do caráter divino, faz parte da essência divina.
de maneira que ainda que nós sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel, porque Ele não pode se autonegar. E o que significa dizer Ele permanece fiel? Significa dizer que Ele cumpre aquilo a qual Ele promete, que Ele cumpre com a sua palavra, que nele, como dito o texto, e esse atributo fidelidade está muito relacionado à imutabilidade divina, nele não há sombra de variação alguma. Fidelidade e imutabilidade divina estão relacionados, porque Deus não muda. Ele zela em cumprir aquilo que Ele havia falado, aquilo a qual Ele prometeu. Nós podemos ver Isaías capítulo de número 55, verso de número 11, dito da seguinte maneira: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. Então veja, Deus zelando para fazer se cumprir a sua palavra. A palavra de Deus, uma vez que liberada, ela não volta vazia, ou seja, ela não falha. Ela vai e cumpre, ela prospera no propósito para qual ela é enviada por Deus. Mateus capítulo de número 24, verso 35, o próprio Cristo dizendo da seguinte maneira: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Até os céus e a terra, a qual hoje nós contemplamos e vimos, eles em um momento passarão, eles se findarão, mas as palavras de Deus, pelo caráter da fidelidade divina, se cumprirão. As palavras ditas pelo Eterno hão de cumprir-se de maneira plena, de maneira total, de maneira que nós podemos então descansar no Deus da qual confiamos. E aí vai do atributo da fé, confiar plenamente no Deus a qual nós servimos. Por quê? Porque é um Deus que cumpre aquilo que fala, cumpre as suas promessas. Se na sua palavra está nos dito que Ele nos guarda, significa dizer que em todo e qualquer momento Ele nos guardará. Não há sombras de variações. Não há um momento em que Deus está presente e um outro momento que Ele deixa de estar. Não, Ele está sempre presente junto àqueles que o temem e o amam. Deus trabalha em nosso favor. A sua fidelidade é certa, pelo que nós podemos confiar e acreditar nas suas promessas para as nossas vidas, pois todas elas hão de se cumprir de maneira plena. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E aí nós vemos então o Senhor requerendo de nós fidelidade para com Ele também. O que significa isso? Ele requer de nossas vidas lealdade, visto que fidelidade e lealdade são sinônimos. Ele requer que nós obedeçamos os seus princípios, que nós sejamos honestos no tratar, que nós sejamos sinceros, e aí não somente para com Deus, primariamente para com Deus, mas não somente, também para com os outros, para com o nosso próximo, tratar uns com os outros de maneira fiel, de maneira honesta, de maneira sincera. Isso é o que Deus requer da nossa vida, de todo aquele que é chamado servo de Deus ou filho de Deus. E aí eu separei um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, quando o apóstolo Paulo, ele falando ao jovem pastor Timóteo, vai dizer que esta palavra, a qual nós estamos aqui tratando, ela é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação. O texto está escrito: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal, dito pelo apóstolo Paulo. Então, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, ou seja, ela é verídica. Há veracidade nesta palavra. Cristo Jesus, Ele veio ao mundo para salvar todos os pecadores. Pelo que se eu e você pecamos, se nós nos arrependermos de tal e nos lançarmos diante da presença de Deus, Cristo Jesus, Ele veio para salvar a minha vida e a sua vida. E Ele é fiel. Então Ele há de cumprir aquilo a qual Ele tem prometido. Paulo fala ainda a Timóteo, ainda na primeira carta, capítulo 4, verso 9, da seguinte maneira: fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação. Olha a expressão, inteira aceitação. Não há um furo nesta palavra.
não há uma brecha de desvio, não há uma brecha que venha da base para duvidarmos. Não, pode confiar plenamente, porque esta palavra, a palavra de Deus, a palavra que o apóstolo Paulo está transmitindo a Timóteo, ela é digna de inteira aceitação, isto é, de plena aceitação. E aí Paulo vai falar em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, ao seu discípulo, ao jovem pastor Timóteo: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Veja a orientação de Paulo ao jovem pastor Timóteo, que esta palavra a qual ele está recebendo do seu pai na fé, ao apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que ele viesse transmitir, isto é, fazer discípulos, como, por exemplo, Mateus 28, Cristo nos ensina que precisamos ir e fazer discípulos, isto é, ensinar, transmitir aquilo que recebemos do Senhor. Mas ele diz assim: e confia esta palavra a homens fiéis, transmite a homens fiéis, homens que têm compromisso com os princípios da palavra, que têm compromisso com Deus, homens que se dedicam, homens que são leais ao seu Deus, leais ao seu Senhor. É isso que Deus requer das nossas vidas, que nós sejamos leais a Ele, que nós sejamos fiéis à sua palavra, ao seu evangelho, em meio ao mundo a qual nós vivemos, onde a palavra tem sido adulterada, onde a palavra tem sido deturpada, com o intuito de que nós venhamos a satisfazer os nossos próprios egos, a satisfazer o nosso próprio eu, quando o evangelho ele veio para confrontar, ele veio para trazer transformação, ele veio para trazer mudança. Nós não podemos permitir, como servos e filhos obedientes, como homens e mulheres fiéis a Deus, não podemos permitir que esta palavra seja adulterada, seja deturpada, flexibilizada, seja lá qual for o termo. Nós não podemos permitir. Fiel é esta palavra, e é esta palavra a qual nós precisamos passar adiante. Paulo, falando em Timóteo, diz: pregue a palavra, nada mais, nada menos. A palavra de Deus é que deve ser pregada. Ser fiel a Cristo é obedecer a sua palavra, é andar na verdade, é ser leal ao Senhor, independente de qual seja a circunstância. Eu poderia citar uma série de exemplos aqui, contudo, não poderia citar porque o meu tempo já se esgotou. Mas isto é fidelidade, é ser leal a Deus, é confiar plenamente, é descansar o coração nele e seguir, obedecer, observar os princípios da palavra de Deus. Ser fiel é lutar contra si mesmo, a fim de que Cristo possa viver de maneira plena sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus te abençoe. E no próximo vídeo nós daremos então continuidade a essa série. Provavelmente nós vamos estar finalizando a série Fruto do Espírito, onde nós abordaremos os dois últimos frutos que estão faltando, a saber, o domínio próprio e a mansidão. Nós estaremos abordando esses dois últimos gomos do fruto do Espírito e finalizaremos a série Fruto do Espírito. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar e a sua família. Fique com Deus e tchau.